Então, quando chega uma pessoa lá no Ministério Público, na promotoria, e aí para exemplificar, eu já vou dar um exemplo aqui de um caso que chegou na promotoria, um caso emblemático, chegou na Curadoria dos Idosos. Uma filha mais velha trouxe uma queixa, né? E uma denúncia. Olha, a minha irmã está negligenciando os cuidados com a minha mãe. Minha mãe é portadora de Alzheimer, doença de Alzheimer, e ela está negligenciando, ou seja, negligência. Então ela veio denunciar a irmã caçula. Ok. E aí eu falei assim, ok, então a senhora concorda? Eu vou marcar uma audiência aqui, uma audiência extrajudicial no Ministério Público, e a gente vai sentar e conversar. No dia da audiência, chegou a mãe, a filha mais velha, que quer ter acesso a essa mãe, a filha caçula e uma filha segunda. E aí a filha caçula me diz, não entendo, por que agora, depois de 30 anos, passados 30 anos que essa minha irmã desaparece, ela só esperou meu pai morrer para ela vir. Agora que meu pai morreu, ela volta? Porque justo agora, depois da morte dele, ela volta para tumultuar a nossa família. Ela esteve ausente por 30 anos, ela não quis saber da minha mãe. Ok. Aí eu perguntei para a mais velha, que gostaria de ter acesso a essa mãe, e a senhora tem algo a acrescentar? Ela disse assim para mim, ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o que eu passei. Ela só dizia isso. E aí eu disse, olha, a senhora me desculpe, mas eu também, se ninguém sabe, né, da família, que dirá eu, que sou um estranho a essa família. A senhora poderia, se for possível, né, dentro das suas questões pessoais, a senhora poderia dizer para mim o que aconteceu? Dizer não só para mim, mas para sua família. Porque muitas vezes, quando a senhora diz, eu não só eu sei, nem eles sabem. Porque justamente só a senhora sabe. E aí ela disse, olha, o que aconteceu é o seguinte, durante toda a minha juventude, minha infância e juventude, eu fui abusada sexualmente pelo pai. E eu disse isso para minha mãe, para nossa mãe, eu contava isso para nossa mãe. E a nossa mãe, o que ela fez? Ela me internou 2 vezes no sanatório. E eu tive que aguentar isso calado. E ela dizia, isso não se diz aqui, minha filha. Você vai arruinar a nossa família. Então, a mãe não validou o que acontecia, aquele sentimento. E a mãe, pelo contrário, tanto a família excluiu essa filha problemática no sanatório 2 vezes. E não bastasse isso, ela prosseguindo. E aí, quando eu retornei das 2 internações, a minha mãe arranjou um marido para mim. E aí eu tive que casar. E aí eu fui embora. Aí a filha caçula, e por que você nunca nos contou isso? Por quê? Porque se a minha própria mãe não acreditou em mim, quem acreditaria? E você, caçula, você era uma criança. Você não tinha nem ideia disso, do que isso poderia significar. E aí ela disse ainda, perguntou para a irmã, para a segunda, você tem conhecimento disso? Eu falei assim, não, mas agora eu estou sabendo, agora eu estou me lembrando o que a mãe dizia para mim. Filha, se seu pai pedir para você sentar no colo dele, não sente. Então, quando a irmã caçula chegou comentando, e aí entra a questão do julgamento, né? Então, quando aquela caçula diz, você ficou 30 anos fora e só volta depois que o pai vem a óbito, a primeira coisa que se vem ao julgamento, né, do humano é o quê? Está interessada na herança. Mas aí ela justificou, e só agora, justamente 30 anos depois, eu posso retornar, porque o pai não está mais presente. Agora eu tenho condições de voltar a ter acesso à mãe.
Só que agora que eu venho pedir, eu sou julgada por ter abandonado-a. E, curiosamente, essa mãe que estava presente lá, ela não estava dando conta de nada, porque ela está tomada pelo mal de Alzheimer. Então, o pensamento sistêmico começa por aí. É simples. É simples. Houve uma constelação nesse atendimento? Não. Só que, sabendo do lugar, qual é o lugar das pessoas? Porque o que me chamou a atenção foi que uma filha caçula, ela assumiu ali naquela condição, o discurso dela é: quem manda na casa, na família, sou eu. Você não terá direito de acesso à mãe. Ou seja, ela saiu do lugar simplesmente da filha caçula. E ela alijou, ela afastou, né, estava afastando aquela filha, irmã mais velha, do convívio da família. Sendo que a filha mais velha é a primeira. Então, e aí que eu digo, a importância de nós identificarmos qual é o posicionamento de cada um dentro do núcleo familiar. Porque isso não necessariamente advém de uma constelação familiar. Nós, diante daquele caso, podemos identificar uma possível origem do conflito. E por que eu estou contando tudo isso? Quando eu dou a oportunidade, e sem eu ser o primeiro julgador da história, a senhora voltou só porque quer herança? Porque nós temos essa tendência, né? Quem não tem essa tendência? Estou aqui ainda, né? Em carne e osso. E passa por aqui. Isso. Agora, é um treinamento, o pensamento sistêmico, o modo de vida sistêmico é um treinamento, né? Qual é a minha capacidade de me desprender dos meus julgamentos? Então, e qual é o resultado disso na vida prática ali da promotoria, da minha promotoria? Aquela família saiu com um acordo. Agora, a partir de agora, a caçula dizendo: você pode visitar, o acesso à casa é livre a você. E sem eu ter que fazer nada, eu só possibilitei ali o quê? A conversa, a escuta compassiva, dar oportunidade às partes. Tudo bem que isso demanda 1 hora, ok, 1h30, ok, mas é menos um processo. E aí que vem qual que é o resultado prático de uma abordagem sistêmica numa promotoria de justiça? O índice de judicialização. O nosso índice de judicialização que pode ser reduzido. E é dessa forma que o Ministério Público pode contribuir para a cultura de paz. Pode ser um agente transformador da realidade social, empoderando essas pessoas. Porque em nenhum momento eu fiquei passando a mão na cabeça de ninguém lá. Eu simplesmente, da minha cadeira, eu dei a oportunidade. Agora A, B ou C ou D vai falar um de cada vez. E quando vinha a emoção, quando vinha aquele drama, olha, respira. Se a senhora entrar, né, nesse grau de emoções, não vai dar para a gente continuar. Aí, de novo, a pessoa vem para o estado de presença dela. Então, assim, por tão pouco, é possível a gente mudar o nosso perfil. Pela promotoria de saúde, por exemplo. E o interessante é que o conhecimento sistêmico, ele está tão disponível que quando a gente vive, né, esse conteúdo sistêmico, a nossa vida, tudo que está à nossa volta muda. Porque lá na comarca de Itajubá, depois que nós começamos a trabalhar com conhecimento sistêmico, que a gente começou a propiciar, né, essa oportunidade a todos os órgãos, todas as instituições ali que são convidadas, são bem-vindas, a Defensoria Pública, a coordenadora da Defensoria Pública local me liga hoje: Elkio, eu estou com um problema assim, assim, assado. Você pode me ajudar nessa perspectiva sistêmica? Opa, vem aí. E aí a gente resolve. Quando, né? Quando que isso é uma novidade até para mim. Mas sabe, é um conhecimento que integra, que une as pessoas, cada um no seu lugar.
defensora pública fazendo o papel dela como defensora pública, eu no meu papel de promotor, a juíza, o juiz no papel de juízes. E ok, é possível essa integração. E quem ganha? A sociedade. E aí, eu achei interessante esse caso que a Defensoria Pública me trouxe. E eu estou falando, gente, sem a necessidade de constelar. Imagina o que a gente consegue com as constelações, então. Porque a constelação, uau, muito mais profunda. Então imagina o que é possível quando a gente diz sim também às constelações familiares. Então, para desmistificar, nossa, todo promotor tem que ser constelador? Não. Mas eu posso me abrir ao conhecimento sistêmico, ao pensamento sistêmico. Só em relação a esse caso que você trouxe, você colocou que a sua visão sistêmica foi muito de identificar o lugar de cada um, e você identificou que a filha mais nova fora do lugar dela, né? Existem as ordens de Bert Hellinger de hierarquia, e talvez você pudesse trazer o que significa, né, estar no seu lugar a partir dessas ordens. Sim, muito bem lembrado, obrigado, Regiane, porque neste exemplo, né, além do lugar, que é o princípio, basicamente, né, são três os princípios sistêmicos: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então, pertencimento, todos fazem parte, todos integram o sistema familiar. Então, pertencimento. Hierarquia, todos têm um lugar dentro do sistema familiar. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. E dentro da cadeia familiar, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. E dentro dessa contagem, nós contamos aqueles que não estão mais entre nós, né? Então, se houve um irmão que foi antes, né, que não sobreviveu, ainda que ainda no ventre, né, ainda que tenha sido um aborto, esse irmão ele é contado, então ele faz parte. Então, se eu, por exemplo, na minha casa, tem a minha irmã mais velha, tem um que não sobreviveu, eu sou o terceiro e tenho a quarta. E aí, antigamente, falava assim, quantos irmãos? 3. Com o conhecimento sistêmico, eu aprendi a incluir aquele que não vingou. Nós somos 4 e eu sou o terceiro. Antigamente eu dizia, eu sou o segundo. E isso tem uma repercussão muito forte que eu vivi. Se a gente tivesse um tempo aqui, eu contava aí as minhas experiências pessoais aqui, mas vamos ver o que dá para... Eu quero compartilhar algumas outras coisas também. Então, assim, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. Nesse exemplo da família, eu percebi a violação de pelo menos 2 princípios. O lugar, princípio da hierarquia, aquela caçula querendo mandar além da conta, né? Então, quando ela sai do lugar dela para querer ocupar o lugar de uma irmã mais velha, ou ainda de cuidadora da mãe, mãe da mãe, que é muito comum isso, né? Nada contra, a gente tem que ajudar os pais, auxiliar os pais, sim, só que do nosso lugar de filho. Quando isso é invertido, existe um problema ali, existe um conflito, um emaranhamento familiar, que isso resulta num conflito posteriormente. E aí a terceira ordem, não, mas eu identifiquei então são 3 os princípios básicos, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Nesse caso eu identifiquei basicamente 2, primordialmente: a filha caçula querendo ocupar um lugar que não era dela, e o segundo, essas exclusões na família, quando assim, filha, não conte isso, eu não posso ver isso, não conte isso, ninguém, isso é uma vergonha, isso pode trazer uma tragédia na nossa família, se isso vier à tona. Isso é uma exclusão. Eu esconder algo relevante para a história da minha família, eu esconder algo, isso é uma exclusão. Segundo,
eu mandar uma filha para um sanatório para que esse segredo seja mantido, é uma violação ainda mais grave, né? Não só uma vez, 2 vezes. E depois, quando eu arranjo um marido para minha filha que ela não escolheu, é uma terceira. Olha, você fica bem longe, isso é uma exclusão. E todas as exclusões, qualquer dia. Porque ela foi excluída, então Sim. não pertencia mais. Então, isso é uma violação à lei sistêmica do pertencimento. Né? Ela pertence, mas a família, por algum acontecimento, né? E aí também a gente não pode, a gente tem que transitar por isso, né? Tentando ao máximo não entrar no julgamento. Nossa Senhora, que absurdo, essa mãe, esse pai. Uma das filosofias, né? Um dos pressupostos básicos, né, do conhecimento sistêmico é dizer sim a tudo como é e a tudo como foi. É um sistema familiar que precisa ser respeitado independentemente da sua história, né? E o equilíbrio entre o dar e o receber também, indiretamente ou diretamente, para mim, tá evidente nesse caso, quando aquela filha dá além do lugar dela. Então, quando ela assume toda a responsabilidade da família, ela já é a caçula, e ela assumiu toda a responsabilidade pelos cuidados da mãe. Isso também gera um desequilíbrio, porque cada um contribui do seu lugar e dentro da sua cota à parte. Se um ou outro não faz a sua parte, se eu o fizer, eu causo um desequilíbrio para mim, para o meu sistema. E aí eu adoeço. Quantas pessoas que vêm na promotoria, que começam a contar o caso, eu falo assim, daqui a pouco a senhora vai adoecer, porque é tão pesado, né? Está além do seu lugar, além da sua cota. Ela fala assim, eu já estou doente, eu tenho depressão, eu tenho fobia, né? Eu já tentei me matar, e aí vai. E aí, assim, é a base do nosso trabalho. Como eu deixo de considerar tudo isso, tudo bem, eu posso não considerar, ok, mas o resultado é limitado, e está tudo bem, né? Cada um faz o melhor que pode. Cada um faz o melhor que pode, eu acredito nisso. Até porque, quando eu lido com essas questões familiares, muitas vezes são as minhas questões pessoais, em algum ponto se identifica com a minha história, ou não sei em que ponto, mas tem casos que nos tocam mais profundamente. Então, assim, lidar com o conteúdo sistêmico também é um presente porque eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas questões também. Mas também eu posso rejeitar esse presente. Eu posso simplesmente dizer, isso é demais para mim, agora, e está tudo bem, num tempo adequado, né? Mas aí que está. Né? Muitas vezes, quando esse conteúdo a gente aprofunda a esse ponto, o nível da resolução dos nossos casos ali, muitas vezes isso toca tão profundamente que eu não quero nem lidar mais com isso. Ou então eu me fecho antes, direito sistêmico, nossa senhora, não quero nem saber disso. Nossa, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, tudo bem, cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas não saibam de onde vem, como é que surgiram as ordens. As ordens da ajuda, as ordens do amor, também conhecidas como leis sistêmicas, elas vêm do estudo de Bert Hellinger, que é um alemão que atualmente conta com 92 anos. Ele é vivo, né? Está na Alemanha. Recentemente deu até o curso lá, um treinamento na Alemanha. Então ele estudou, ele é um filósofo, é um teólogo, ele foi um missionário, dedicou-se grande parte da história dele como padre. Atuou numa missão numa comunidade na África do Sul de Zulus, e ao longo da história, da trajetória de vida dele, estudando, né, cuidando ali, prestando ali exercendo o seu mistério, ele identificou que
o porquê. Por que determinadas comunidades, determinadas famílias tinham uma propensão maior ou menor aos conflitos familiares. E aí ele foi pesquisando, foi estudando, né, o comportamento humano, foi estudando as relações humanas. E daí, desse estudo, é que ele chegou a essa conclusão, que existem leis sistêmicas ocultas, obviamente, né, e que regem as relações humanas. Assim como a lei da gravidade, que a gente não vê, mas sabe que existe, que nos segura, né, aqui, mas que existe uma força que move. Então são leis sistêmicas, leis ocultas, algo que não se é palpável, mas que quando é analisado o comportamento, quando nós nos deparamos com uma violação dessas leis, né, nominadas aqui como pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber, quando violadas, criam uma desordem familiar e cria um leque de opções aí para inúmeros conflitos. Então, assim, a base da filosofia hellingeriana, o estudo de Bert Hellinger, foi a identificação, a grande contribuição de Bert Hellinger, né, para o mundo, recebeu até um prêmio Nobel aí. A grande contribuição foi isso, a identificação de 3 leis sistêmicas básicas que, quando violadas, geram emaranhamentos, criam conflitos familiares, né? Eu acho que é aí que vem a grande sacada do juiz Sami Stosh, que é o juiz que trouxe, né, as constelações familiares, a aplicação das constelações familiares para o meio jurídico. Então, eu não sei se eu acho que eu preciso dizer, porque assim, de tanto que a gente que eu já estou, né, assim, imbuído nesse movimento, eu parto do princípio que todos já sabem, né, mas talvez seja importante dizer aqui que o Sami, ele foi um estudioso, né, sempre estudou para ele, experimentou para ele as constelações familiares. E chegou um determinado momento, antes mesmo de se tornar juiz de direito, em um determinado momento da carreira, ele falou assim, não dá mais para segurar, isso daqui é muito importante, eu preciso, de alguma forma, contribuir com esse conhecimento sistêmico aqui no judiciário, e trouxe. E o que ele fez? Ele reuniu, diante de milhares de processos lá, principalmente processos de divórcio, ele reuniu esses processos de divórcio, marcou uma audiência coletiva, todos os processos que envolviam divórcio, separação na época, guarda, pensão alimentícia, ele fez uma audiência coletiva. Uma audiência coletiva no qual ele explicou as constelações, né, o que eram as constelações, ele fez uma meditação conduzindo as partes a um estado de presença para saber o que era aquilo, e fez uma vivência, inclusive fazendo algumas constelações familiares. E nessa audiência, quando ambas as partes compareceram, ele obteve posteriormente, no segundo momento, um índice de 100% de acordo. Quando apenas uma das partes estava presente, esse índice caiu para 93 ou 2 ou 3%, que é um índice considerável. Então, qual o segredo disso? As pessoas poderem se identificar com esses conflitos, e que a origem os conflitos dela vai além, é um passo atrás daquilo que se mostra e que se revela no processo, né? Então, assim, ele marcou uma primeira audiência coletiva, no qual ele trouxe, né, o conteúdo sistêmico, e num segundo momento, quando ele marcou as respectivas audiências de conciliação ou instrução e julgamento, nessas audiências as partes chegavam a um acordo. E ao final, né, com esse índice de quase 100%. Então é um índice relevante. Agora, e é um índice, né, e uma prática, e uma filosofia que há que ser considerada para aqueles que fizer sentido, é óbvio, né? Então a abordagem sistêmica é uma perspectiva, é um recurso auxiliar que nos ajuda. É claro que
Nós continuaremos promotores de justiça, juízes, advogados, psicólogos, assistentes sociais, sim, mas com um recurso, né, com mais possibilidades de alcançar um resultado efetivo. É porque só não quis, o conteúdo das leis sistêmicas, ele é muito profundo, né? Então, assim, a gente poderia ficar horas e horas aqui com exemplos, eu acho que mas é importante, o meu propósito aqui é, olha, existem leis sistêmicas, quem quiser aprofundar, né? Eu até me disponibilizo a trocar ideias, disponibilizo o meu contato para a gente aprofundar isso daí junto. Mas eu não sei como que está aqui, cada um chega de um lugar aqui, né? De um lugar desse conhecimento sistêmico. Então estou fazendo, pelo menos o conteúdo científico, conteúdo do estudo, né? Eu estou deixando bem superficial e quem precisar eu estou à disposição depois também.